Shalom, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Portal Profético. Daqui enviamos para você as atmosferas da luz e do amor de Cristo. Hoje nós queremos trazer aqui uma reflexão sobre unicidade. Nós aprendemos por meio da Bíblia que existe um único Deus e que esse Deus é criador de todas as coisas e de todos os seres. Esse Deus também, que nós chamamos de Pai, ele nos criou para um propósito. Ele nos criou para que nós, como filhos, manifestássemos a vontade dele, as obras dele dentro de todo o universo, dentro da fisicalidade e também dentro das dimensões espirituais e dimensões físicas. De maneira que o apóstolo Paulo ele vai dizer que existe um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Todos nós somos filhos de Deus, independente de raça, independente de cor, independente de nação, de lugar, de cultura, de área econômica que você possa estar, ou até mesmo religiões. O fato, queridos, é que todos nós, independente da cultura, independente da religião, todos estão em busca do mesmo Deus. Todos estão à procura do mesmo Deus. No fundo do coração, todos os seres estão numa caminhada. O fato é que alguns se perderam ao longo do caminho, outros se desviaram do caminho, mas como filhos pródigos, todos estão buscando encontrar-se consigo mesmo, o retorno à casa do Pai, o retorno à unicidade, o retorno à consciência de origem. E como peregrinos, muitos estão sobre a terra, às vezes de uma forma dissoluta, gastando a sua energia, gastando tudo aquilo que recebeu do Pai, sem conseguir encontrar o caminho de volta. A esses, Jesus ele fala: eu vim buscar, eu vim salvar esses que estão perdidos. Essa foi a missão do Cristo como primogênito. Ele esteve aqui para nos mostrar o caminho de volta à casa do Pai. Quando nós compreendermos que existe um só Deus e que todos nós somos filhos e todos nós tivemos origem da mesma fonte, do mesmo Deus, do mesmo Criador, nós vamos passar a olhar as pessoas de uma forma diferente. Assim como Jesus olhava para todos com amor incondicional. Nós vamos compreender a mensagem do Evangelho, aonde Paulo, ele diz o seguinte. Paulo, ele fala que de agora em diante, ou seja, do tempo em que Cristo esteve aqui, a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nós precisamos refletir nesta palavra. Por mais que segundo a carne nós somos tão diferentes, por mais que segundo a carne talvez a gente congregue em lugar diferente, por mais que segundo a carne nós estejamos em grupos diferentes, em sociedades diferentes, em culturas diferentes, em religiões diferentes, mas segundo o Espírito, nós somos um. A nossa origem espiritual é única. É claro, queridos, que existem seres que se desviaram do caminho, mas o propósito de Deus é o resgate. O propósito de Deus é fazer com que a missão de Cristo se cumpra na vida de todos. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando
consigo mesmo o mundo. O que os seres que decaíram, os seres que se afastaram de Deus precisam saber é que Deus nunca se afastou deles. Os seres que estão longe de Deus precisam saber que Deus não está bravo com eles. O Evangelho precisa comunicar um Deus que, assim como lá no princípio, desce e vem para encontrar os seus filhos. Vem em busca daqueles que estavam se desviando. Foi isso que aconteceu com Adão, quando Adão ele se separa lá no princípio. Deus ele vem na viração do dia e então, quando Adão ouve Deus, ele diz: eu tive medo e me escondi. É preciso entender que desde então é a humanidade que se esconde de Deus e não Deus que se esconde da humanidade. É a humanidade que corre para longe de Deus devido ao medo e à dualidade que se instalou dentro da mente humana. Porém, Deus, ele sempre esteve buscando e até traçou um plano para o resgate, o que se cumpriu já através de Cristo Jesus. Quando nós entendemos a nossa origem, de que espiritualmente nós fomos gerados em Deus, antes da fundação do mundo, nós vamos entender que por mais que filhos ainda sejam pródigos e talvez estejam aí gastando a sua energia vital, a sua herança em coisas que vai trazer uma certa circunstância e situação, nós precisamos compreender que no fundo do coração, no íntimo de cada ser, existe uma centelha divina, existe algo que é do próprio Deus, o sopro, a Ruach Kadosh, o Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós, independente de quem seja. O que precisa ser despertado dentro dessas pessoas é essa centelha divina. É essa parte da alma, a alma que precisa voltar à sua origem, a alma que funciona desconectado da fonte e que se perdeu ao longo da história, ao longo dos milênios, ao longo do caminho, precisa voltar para o único caminho. A humanidade, dentro da esfera da dualidade, a consciência bem e mal, a consciência luz e trevas, a consciência egoísta, egocêntrica, separadista, vive num modelo de sobrevivência. E o retorno à unicidade acontece através do único caminho, quando nós despertamos dentro de nós a consciência crística. É quando nós entendemos que nós não somos humano, nós somos seres espirituais habitando dentro de um corpo, de uma matéria, dentro da fisicalidade. É quando nós compreendemos que o verdadeiro ser é o nosso espírito, é a consciência do Filho. Quando nós compreendemos que o nosso corpo é o veículo, é a habitação de algo muito maior, de algo eterno, de algo qual Deus gerou dentro de cada ser, lá no princípio. Nós fomos eleitos e fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse. Você já é um com Deus. Antes dele criar qualquer coisa, espiritualmente, ele já havia te criado. E o fato dele dar para você um corpo físico é para que o espírito, a essência divina, a matriz divina, viesse a tabernacular sobre a criação que ele mesmo criou, viesse a andar no meio de sua criação. O salmista ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, um corpo me preparaste. Então, queridos, já é tempo de nós pararmos de fragmentar Deus, dividir Deus. Deus hoje, se você olhar para a terra, ele está dentro da mente humana, não que ele esteja dividido. Deus é um, sempre será um e sempre existirá como único
e verdadeiro. Porém, dentro da mente humana, Deus ele está dividido, porque as pessoas conhecem a Deus segundo a sua cultura, segundo a sua religião, e acha que a missão deles é converter todo mundo para a religião ou para o credo que a pessoa tem. Entenda, nós já estamos num tempo de consciência, aonde não estamos mais para dogmas, liturgias ou até mesmo crenças. As crenças estabelecem religiões. Filhos não vivem embaixo de crenças. Filhos vivem na realidade. A fé, a crença tem um propósito de conduzir a uma realidade. Deus, o Pai e o Criador de todas as coisas. E existe uma realidade eterna que você precisa habitar. Quando você se desperta, você sai daquele período de busca, daquele período em que você acredita que vai conquistar ou vai chegar num determinado lugar. Assim, a gente caminhou, e louvado seja Deus, porque esse caminhar de crença tem um propósito, mas o fato de você, quando você crê, você espera algo, mas chega um momento que aquilo que você estava buscando no sentido de crença precisa se tornar real. Então, as crenças, elas são a busca externa, onde o indivíduo procura a sua unicidade com esse Deus. As crenças externas é o nosso caminhar para o reencontro, para novamente voltarmos à fonte, passarmos a ser um com essa fonte, o nosso Deus. Então, quando você que acreditava no Deus que você procurava, e a partir do momento que você encontra essa realidade dentro de você, porque não é do lado de fora, é do lado de dentro, a partir do momento que você encontra essa realidade dentro de você e você se torna um com esse Deus, a busca, a crença, ela cessa, porque agora você está na realidade da unicidade e você agora então vai viver o momento presente, você vai viver o agora e simplesmente vai deixar que esse Deus que é a própria vida fluindo dentro de você se movimente como um grande rio que sempre vai estar unido com o oceano, mesmo dentro da fisicalidade. Esse rio, ele nasce na fonte, ele nasce no trono de Deus e o retorno dele também é a unicidade que temos com o nosso Pai. Um só Deus e Pai de todos, que age em todos e está em todos. Então, queridos, a vida ela é eterna. E a vida é a presença do próprio Deus dentro de você. Só que durante a vida, nós passamos por planos de existência. Hoje você está na Terra, cumprindo um plano de existência. Você aqui na Terra tem um período onde você vai ter alguns ciclos, e isso faz parte do aumento, isso faz parte da multiplicação dos seres, porque a alma, que é o ser que está sendo gerado, precisa ser resgatado, voltar para a unicidade, ser um com o Espírito, ser um com Cristo, e vem o entendimento de que aquele que se une a Cristo torna-se um só Espírito com Ele. É nesse sentido que nós voltamos à casa do Pai, que nós voltamos à unicidade, que nós voltamos a ser um com Ele. E Deus, Ele sente prazer, alegria em multiplicar aquilo que nós chamamos, ou a quem nós chamamos de filhos. Os filhos é a manifestação de Deus dentro da criação. Os filhos é a movimentação do próprio Deus dentro da criação. E em cada dimensão, em cada lugar, existe corpos, existe veículos, porque os nossos corpos são veículos, é habitação, é templo onde Deus habita.
para assim estabelecer governo em todas as dimensões de sua vasta criação, de seu vasto universo. Assim, Deus ele vai trazendo à existência dentro dos planos aquilo que ele mesmo criou antes da fundação do mundo. Até que uma única realidade, a realidade de Deus, a luz criativa, a glória sendo manifesta e revelada para todos os seres humanos. Quando nós entendermos que nós somos um e que a outra pessoa, por mais diferente que ela seja, ela carrega dentro dela um aspecto de quem Deus é ou uma manifestação de quem Deus é. Queridos, as várias culturas, as várias manifestações dentro da fisicalidade traz um equilíbrio, uma harmonia. Existem aqueles que carregam dentro de si o aspecto do poder, a manifestação do poder. Existem aqueles que carregam dentro de si a manifestação da paz. Existem aqueles que carregam dentro de si a manifestação da alegria. Existem aqueles que carregam dentro de si a manifestação da sabedoria. Existem aqueles que carregam dentro de si a prosperidade. E a alegria ou a beleza da multiforme sabedoria e graça de Deus é que é na unidade nós suprimos uns aos outros. Aquilo que me falta, você me concede. Aquilo que você tem de falta, eu lhe concedo. E assim como filhos de Deus, na unicidade, nós vamos trazendo para a fisicalidade do nosso planeta as manifestações de Deus. Quando nós estamos conectados a Cristo, dentro da fisicalidade, nós somos parte, nós somos fractal, nós somos membros desse corpo universal, dessa consciência universal que é o Cristo. Porém, se nós estamos despertos, totalmente conscientes de quem somos em Cristo, nós compreendemos a unicidade e entendemos que aqui, como indivíduos, estamos para manifestar a porção que Deus colocou dentro de nós. Porém, queridos, no plano espiritual, nós somos um com Cristo, nós somos um com o nosso Senhor, nós somos um com o nosso Pai. Existe corpos entrelaçados, o qual a Bíblia chama de corpo de Cristo. A Bíblia chama de corpo de Cristo. É o entrelaçamento quântico-energético de todos nós. Nós não estamos separados. Nós somos um. Nós não estamos separados. Nesse entendimento, quando a presença do Pai, a presença do Ruach Kadosh, da Shekinah, a manifestação Kavod, a manifestação de Shekinah, estabelece dentro de nós a consciência do Filho, o estado de presença. O estado de presença vai trazer todas as virtudes do divino, que são milhares. São milhares. E isso é que traz harmonia para o planeta. Isso é que traz a beleza para nossa dimensão. Isso é que traz a presença do nosso Deus na sua totalidade, não só no poder, não só na unção, mas em tudo que Deus é. É quando nós reconhecemos, nós começamos a ajudar a curar, porque de certa forma todos nós negativamos a potência divina dentro da dualidade, dentro do plano batalha, dentro do conhecimento bem e mal. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não estamos mais nos dois caminhos, nós não estamos mais no bem e mal, nós só reconhecemos uma verdade, a verdade da luz. Passamos a entender que as trevas nada mais é do que a ausência da luz. Passamos a compreender que o mal nada mais é do que a ausência da benignidade, da bondade, que é o nosso Deus e Pai. Então, quando você está em Deus, você passa a reconhecer a verdade de Deus e manifestar ela sobre todo o ecossistema universal, trazendo harmonia e equilíbrio. Nós passamos a entender, queridos, que Deus está presente em toda a sua criação.
O que falta no planeta? Consciência da presença. Assim como trevas é ausência de luz, Deus é luz. Aonde Deus não é reconhecido, as pessoas dirão que eles estão longe e não o reconhecerão dentro do plano da fisicalidade. Mas quando você está na luz, aonde chega a luz faz com que as trevas desapareçam. Assim também, quando você está em Deus, você passa a reconhecer Deus em todos e você entende que Deus está presente dentro da nossa dimensão e em todas as dimensões. Então, se trevas é a ausência de luz, o mal é a ausência de Deus. Dizer que Deus não está presente, dizer que Deus não está presente é o mesmo que não reconhecê-lo em sua totalidade, em sua onipresença, em sua onisciência, em sua onipotência. Como filhos de Deus, você dentro da fisicalidade é a extensão do divino, não para fazer a vontade do ego, o formalismo individualista de uma autossobrevivência. Você, na unicidade, é a extensão do próprio Deus, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que criou todas as coisas. Você, na sua essência e virtude, estará apenas manifestando aqui quem Deus é em essência e em origem. No seu falar, no seu agir, no seu mover, você manifestará as obras de Deus, porque as obras de Deus já estão prontas dentro da fisicalidade. No mundo da criação, no mundo da emanação, no mundo da formação, as obras de Deus já foram concluídas antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o projeto, o qual nós chamamos de mundo e universo, tudo já estava pronto dentro da mente criativa. Nós estamos aqui, no mundo da ação, para trazer à existência, dentro da fisicalidade, aquilo que Deus já pré-ordenou e pré-estabeleceu nos dias da eternidade. Nós estamos aqui para caminhar em obras prontas. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E isso acontece na unicidade, quando você entende que você é um com Cristo. No seu caminhar, no seu agir, no seu mover, no seu falar, no seu pensar, você apenas estará trazendo à existência as obras que Deus já pré-ordenou para que você ande. Então, não se trata de fazer obras, não se trata de fazer as obras de Deus, se trata apenas de se unir no mesmo Espírito e na unicidade. Cada um de nós manifesta aquilo que o Criador já criou, trazendo para a fisicalidade as suas obras. É no andar, é no se mover, é no vibrar, é na ressonância com Deus que nós estamos manifestando as obras do Criador. Assim, a energia vital, a unção, o poder, a glória estará produzindo através de nós a vontade, trazendo harmonia, trazendo bênção para o coletivo. Não se trata de uma religião, se trata de um coletivo de filhos, onde todos nós somos abençoados, supridos, nutridos, somos amados, cuidados pelo nosso Deus e pelo nosso Pai. É no agir, é no mover, é no existir. Entenda que essa existência dentro do plano físico é para trazer para cá a vida de Deus, a luz de Deus, as manifestações da fonte criativa, o qual é o nosso Pai, aquele que deu origem a você e deu origem a todas as coisas. Assim nós passamos a reconhecer e também a ativar, a despertar através da luz, através da unção, através do kavod, da presença, estabelecendo a família no sentido geral, família de almas dentro da fisicalidade, mas a nossa origem é a família espiritual, aonde o nosso Deus, o nosso Pai, aonde a família divina se estabelece dentro de nós, trazendo assim a vontade do Criador aqui para esse plano.
Não se trata de mais estar na correria, na fadiga. Não estamos mais para viver aquilo que é um estado de decadência. Por quê? Porque através de Cristo veio a elevação de nossas consciências. Assim como em Adão todos desceram, em Adão todos pecaram, em Cristo nós somos elevados. Em Adão todos morrem, em Cristo todos somos vivificados. O corpo de Adão é o corpo de alma que desceu. O corpo de Cristo é o corpo espiritual, que nós chamamos de igreja, eclésia. Nós somos tirados da fisicalidade, voltamos à origem, voltamos à fonte, voltamos ao princípio em termos de consciência, para habitar numa unicidade de mente, de pensamentos, de sentimentos e também manifestar essa unicidade, trazendo uma harmonia por todo o ecossistema universal. Nós declaramos a luz de Cristo sobre a terra e que Ele reine sobre cada um de nós. Fique na paz.